A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de João, capítulo de número 7 e versículo de número 1 ao 5, que vai nos dizer assim: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós vemos a incredulidade dos irmãos de Jesus. Nós vemos que aqueles que eram para acreditar estavam descredibilizando o Messias. Estavam, irmãos, com descrédito, tratando o Filho de Deus de maneira indiferente, porque você vai observar aqui, irmãos, que os próprios irmãos de Jesus o tratavam de maneira indiferente. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Muitas vezes pensamos que a descredibilidade vai vir dos de longe, mas aqui nesta palavra nós já observamos que muitas vezes nós vamos ver que os de perto não vão acreditar naquilo que Deus tem na nossa vida. E hoje Deus diz para você, mesmo que muitos não acreditem, mesmo que descredibilizem o que eu tenho contigo, não desacredite, mas acredite naquilo que eu tenho para fazer, diz o Senhor, na sua vida e através da sua vida. Você vai ver aqui os próprios irmãos dizendo que Jesus queria se aparecer, que Jesus queria fama. Eles não acreditavam no ministério do Senhor Jesus. Vão ter muitas pessoas que vão olhar para você e não vai dar credibilidade. Vão ter muitas pessoas que vão olhar para você e não vão acreditar no que Deus tem na sua vida. Mas mesmo que eles desacreditem, o Senhor hoje diz para você: acredite em você. Creia você no que eu tenho contigo, irmã. Tem pessoas que estão descredibilizando. Tem pessoas que estão se levantando contra os projetos de Deus na minha vida. E Deus diz para você hoje: continue firme, mesmo que os de casa não deem o valor, mesmo que eles não acreditem no que eu tenho contigo. Declare comigo: eu vou continuar firme como Jesus continuou, independente do descrédito. Eu vou continuar firme como Jesus continuou, independente do descrédito. É muito difícil, irmãos, quando o descrédito vem dos de perto. É muito difícil quando nós vemos pessoas que nós amamos, que eram para nos apoiar, não acreditando no que Deus tem conosco e ainda nos julgando por estarmos fazendo aquilo que Deus nos direcionou. Porque Jesus veio à terra, irmãos, como Filho de Deus. Mas nem os irmãos dele acreditavam nisso até este momento aqui. E muitas vezes nós vamos carregar grandes propósitos que muitas pessoas vão descredibilizar, até mesmo os de perto. Até mesmo aqueles que conhecem a sua história. Porque você quer ver uma coisa, irmãos, que acontece de maneira muito clara na nossa história? É as pessoas que estão perto descredibilizarem o que Deus tem conosco, conhecendo a nossa história. Mesmo eles conhecendo a história de Jesus, mesmo eles sabendo do histórico de milagres, mesmo eles vendo a conduta de Jesus de perto, vendo que Jesus andava de maneira perfeita, eles ainda descredibilizavam. Tem gente que vai ver que Deus é na sua vida. Não vai ser por falta de Deus mostrar que é na sua vida. Tem gente que vai ver que Deus está contigo, que Ele te escolheu, que vai conhecer sua conduta, que vai conhecer sua mudança, que vai conhecer sua história. Mesmo assim, vai optar por descredibilizar o que Deus tem contigo. Irmãos, aqui nós vemos de maneira muito clara, através da palavra do Senhor, que os irmãos de Jesus, eles não acreditavam nele. Eles não criam nele como o Messias. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus tem grandes sonhos, grandes projetos para te entregar. E Ele diz para você: se prepare, minha filha. Tenha estrutura, meu filho, porque o descrédito, quando eu tenho algo grande para entregar, é muito grande.
O descrédito muitas vezes vai tentar te desanimar para que você não viva o propósito de Deus. As palavras dos irmãos de Jesus aqui, irmãos, era para desanimá-lo. Tem pessoas que vão tentar lhe desanimar. Tem pessoas que vão olhar para você e vão dizer assim, ó, fulana quer ser melhor do que todo mundo. Ciclano está ali porque ele quer ser pastor. Ciclana está ali porque ela quer ser missionária. Está fazendo esta faculdade porque ela quer, porque ele quer. Não vão entender o que Deus tem contigo, mas Deus está dizendo, continue no meu projeto, continue fazendo aquilo, rabasto, candarai, que eu te chamei para fazer, porque eu sei a intenção do seu coração. Os parentes de Jesus descredibilizavam a ele, descredibilizavam o que Deus tinha com ele, mas ele sabia quem ele era no nosso Deus. E hoje Deus diz para você, saiba quem você é em mim, porque quando você sabe quem você é em Deus, diz o Senhor dos Exércitos, ninguém rouba o que Deus tem para você. Jesus poderia muito bem aqui desmotivar, né, irmãos? Porque Jesus foi rejeitado muitas vezes. Entre os seus conterrâneos, entre os religiosos, entre os filhos de Maria e de José, entre os próprios irmãos dele. Então nós observamos aqui, irmãos, que Jesus passou por muito descrédito, mas ele tinha maturidade. E ele não parou o propósito por isso. Se o Filho de Deus passou por descrédito, quem somos nós para não passar? Você acha mesmo que todo mundo vai lhe abraçar? Você acha mesmo que todo mundo vai acreditar no que Deus tem contigo? Não. E muitas vezes, irmãos, os de perto serão os primeiros a apontar, a criticar, a descredibilizar. Mas Deus disse para você hoje, acredite você. Continue firme no propósito que eu tenho contigo. Jesus sabia quem ele era e você precisa saber quem você é. Isso é muito importante, irmãos. Nós sabemos quem nós somos em Deus. Tem muita gente que caminha com Deus, tem propósitos de Deus, tem projetos de Deus na vida, é uma escolhida, mas não sabe ainda quem é em Deus. E enquanto você não souber quem você é em Deus, as pessoas vão tentar descredibilizar você. As pessoas vão tentar tirar sua paz, vão tentar lhe tirar do foco. O inimigo, irmãos, ele não vai usar quem está longe, não. Ele vai usar quem está perto. Para quê, irmãos? Para que a gente venha enfraquecer. Para que a flecha venha de maneira certeira. Mas hoje Deus diz para você, mesmo que os de perto te rejeitem, mesmo que eles não acreditem, mesmo que eles não te apoiem, continue naquilo que eu tenho contigo, porque eu sei quem você é em mim. Irmãos, eu vejo Deus dando estrutura a pessoas aqui, maturidade, abrindo os olhos de pessoas que estão me ouvindo agora, dando equilíbrio, para que você venha a partir de agora olhar para o que Deus tem com você e não para aquilo, que as pessoas que estão descredibilizando o que Deus tem contigo estão falando. Os teus olhos a partir de agora, meu irmão e minha irmã, estão sendo fitados em Deus. Irmão, o descrédito está vindo dos parentes. Olhe para a história de muitos que são mencionados na Bíblia Sagrada. O descrédito veio do próprio sangue. Os irmãos de José não acreditavam que ele iria governar. O irmão de Davi, chamado Eliabe, o chamou de presunçoso. Os irmãos de Jefté se levantaram contra ele e o expulsaram da casa do pai dele, Xarabacandaraia. E os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Você quer mais o quê? Você acha mesmo que isso só acontece na Bíblia Sagrada? Não, irmãos, acontece também conosco. E nós precisamos estar preparados para o descrédito. Nós precisamos estar preparados para não sermos abraçados por todos, principalmente pelos de perto. Tem muitas pessoas que tinham tudo para lhe apoiar. Tem muitas pessoas que tinham tudo para lhe ajudar. Mas elas resolveram perseguir, elas resolveram apunhalar, elas resolveram descredibilizar, elas resolveram desmotivar. E é por isso que você não pode fitar os olhos nessas pessoas. É por isso que você não pode ficar olhando para aquilo que essas pessoas estão falando. Porque se você fitar os teus olhos no homem, você vai acabar sucumbindo. Você vai acabar desistindo dos projetos de Deus. Porque, irmãos, para dar crédito, para abraçar, para apoiar, serão poucos. E hoje Deus, ele diz para você, os poucos que vão dar a credibilidade, muitas vezes não serão nem os de perto. Porque aqueles que deram credibilidade a Jesus eram mais os de longe.
Eram mais aqueles que o conheceram depois. Os irmãos que foram criados com ele não deram crédito, não acreditavam. Você vai ver aqui, ó, versículo de número 5, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Os que foram criados com ele, que sabiam da sua conduta, da sua integridade, que viram milagres acontecendo, mesmo assim resolveram descredibilizar. Vai ter gente que vai resolver descredibilizar. Mas hoje o Senhor te convida a fitar os olhos nele. Hoje o Senhor diz para você, tenha convicção, tenha certeza do seu chamado. Tenha certeza de quem eu sou na sua vida, independente de parente, independente de colega, independente de irmão de igreja. Quem tem que acreditar é você. Você tem que dar credibilidade à palavra de Deus, pois o cumprimento quem traz é Deus para sua vida, não é a credibilidade dos homens. Quem traz cumprimento à palavra de Deus não é o crédito que o ser humano lhe dá, não. Mas o que traz cumprimento à palavra de Deus é você acreditar nela, independente se creem ou não, independente se te apoiam ou não. Muitos vão lhe rejeitar e não vão te apoiar, ainda vão dizer que você é presunçoso. Ainda vão dizer que você quer se aparecer, que você quer ser o melhor, que você quer ser o destaque, mas não importa aquilo que eles falam, creia no que Deus tem contigo e continue acreditando no sonho, no projeto que Deus colocou no seu coração, porque Ele te chamou para coisas grandes. Jesus foi chamado para a salvação, Rabacandarasturabaia. Mesmo que os de casa não entendessem, Jesus viveu o propósito extraordinário e sobrenatural de Deus na vida dele. Hoje Deus diz para você, acredite nos meus propósitos, acredite naquilo que eu tenho contigo, porque eu tenho sobrenatural para fazer na tua vida e através da tua vida, aleluia. Mas irmã, mesmo que eu passe pelo descrédito, você acha que eu devo continuar? Eu não acho não, eu tenho certeza. Segundo as escrituras, você tem que continuar, não olhando para o que falam de você, porque se você olhar para o que falam de você, e se você fitar nisso, você vai ter suas forças sugadas e você não vai acreditar no que Deus tem com você. Seus olhos precisam estar fitados na palavra de Deus. Deus disse, Ele vai cumprir. Deus falou que Ele me escolheu, não importa quem não acredite, Deus me escolheu. Deus disse que vai abrir a porta, não importa quem está zombando, Deus vai abrir a porta. Deus disse que vai restaurar, não importa quem está dizendo que não tem mais jeito, Deus vai restaurar, porque eu creio na palavra de Deus. Independente se os de perto acreditam ou não, quem acredita sou eu, porque Deus falou comigo. Saiba quem você é em Deus, não seja alguém que anda perdido, que anda perdida, ouvindo o que falam de você, rasto, candaraia o tempo inteiro. Porque se você ficar ouvindo o que falam de você, você vai ter sua força sugada, sua fé será minada e você não vai ver os propósitos de Deus. Ai, mãe, estão falando, não importa. Não dê ouvidos ao que estão falando. Os teus ouvidos precisam estar fitos nos céus, no que Deus falou contigo, na palavra de Deus sobre a sua vida, porque o descrédito sempre vai vir, darasto, candaraia. As pessoas sempre vão desacreditar, mas o que importa é nós acreditarmos na palavra de Deus. O que importa é nós acreditarmos o que Deus direcionou para a nossa vida. Deus falou, está falado. Deus disse que me escolheu, pois Deus me escolheu. Ai, irmão, mas estão zombando, dizendo que Deus nunca escolheria uma pessoa como eu. E Deus está dizendo, não importa o que falam, o que importa é que eu te escolhi. Essa convicção ninguém pode tirar de você. Pessoas que são motivadas por palavras dos outros se frustram e param no meio do caminho. Mas pessoas que são motivadas pela palavra que Deus liberou são pessoas que chegam à conclusão do propósito. Deus não lhe chamou para parar no meio do caminho. Deus não lhe chamou para ficar parando para dar ouvidos a palavras contrárias, mas Ele te chamou para ouvir o que Ele direcionou para a sua vida e crer que Ele fará o impossível acontecer. Não importa quem zombe, quem critique, não importa quem desacredite, Deus te escolheu, isso basta. Deus é na tua vida, isso basta. Aqui estavam os irmãos de Jesus, dizendo que Jesus queria fama, e Jesus fez o quê, irmão? Foi chorar? Foi ficar triste dizendo, nem meus irmãos acreditam em mim? Não. Jesus continuou a missão dele. Jesus sabia quem ele era no Pai. Você tem que saber quem você é em Deus. Você é aquilo que estão falando de você? Não, irmão, eu não sou. Então pronto. Então não pare para dar ouvidos. Estão dizendo que você quer fama? Você quer fama? Não. Então continue fazendo o que você está fazendo. Estão dizendo que você quer se aparecer. E você quer se aparecer? Não. Então continue fazendo o que você está fazendo.
Não importa o que eles pensam, o que eles acham, o que eles falam. Você não pode ser movido pela opinião alheia, particular do que pensam de você. Você não tem que se importar com o que as pessoas pensam de você. Você tem que se importar com o que o céu sabe ao teu respeito. Declare comigo: eu tenho que me importar com o que o céu sabe ao meu respeito. Eu tenho que me importar com o que o céu sabe ao meu respeito. Deus sabe quem é você? Deus sabe que foi Ele que te chamou, que foi Ele que te escolheu. Então pronto, continue firme, independente do descrédito, porque Deus vai honrar a sua fé. Jesus, ele viu aqui, irmãos, diante dele a incredulidade dos próprios irmãos. Nem os próprios irmãos, os filhos de Maria e José, acreditavam no ministério de Jesus. Tem gente que está perto, tem gente que Deus vai mostrar, vai testificar, mas mesmo assim ainda vai desacreditar do que Deus tem contigo. Mas não importa, você não é movido, você não é movida por opinião alheia. Você é movido e movida pelo que Deus sabe sobre você. Então creia que o Deus que sabe quem você é, lhe chamou e tem sim uma grande obra para cumprir na sua vida, independente se acreditam ou não. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada por nos mostrar que, independente, Pai, do descrédito, o teu Filho amado Jesus Cristo não parou. Ah, Senhor, havia descrédito na própria casa dele, Rabasto, Candarai. Quantos e quantas estão me ouvindo agora? Que dentro da própria casa há descrédito, Pai. Dentre os próprios parentes há descrédito. Dentre os da igreja, dentre os da empresa, há descrédito, mas tu és o Deus, Pai, que está dizendo pro teu filho e pra tua filha: fita os olhos no que eu tenho contigo, porque eu te chamei, eu te escolhi. E esta convicção que você precisa ter, Jesus tinha convicção de que ele é o Messias, Arasto, Candaraia. Você tem que ter convicção do propósito de Deus na sua vida, sem deixar com que a opinião alheia venha afetar o que Deus tem contigo. Olhe somente para os céus, olhe somente para o alvo, olhe somente para o Senhor, porque ele sabe quem você é e certamente ele honrará a sua fé e fará os propósitos dele se cumprir na sua vida, independente se acreditam ou não. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, porque quando o Senhor escolhe, quando o Senhor chama, quando o Senhor ordena, o Senhor faz o sobrenatural acontecer. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor fará o sobrenatural acontecer na vida do teu filho, na vida da tua filha, como o Senhor fez na vida do Senhor Jesus, porque ele não se deixou minar pelas palavras, pela influência dos seus próprios irmãos que desacreditaram, descredibilizaram o chamado dele, mas ele continuou firme, Pai, sabendo quem ele era em ti. Nos dá convicção de quem nós somos em ti e do que o Senhor é na nossa vida, Pai, para que possamos olhar somente para ti e não para as críticas, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido seja visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Da mesma forma que Jesus não parou a missão dele por causa da incredulidade dos seus próprios irmãos, ou seja, da incredulidade dos de casa, você também não tem que parar os sonhos, os projetos, os desígnios de Deus na sua história, porque os de perto não acreditam. Sempre vai haver descrédito dos que estão perto. Guarde isso na tábua do seu coração e não crie muita expectativa no homem, que a nossa expectativa esteja somente no Senhor, que fez a promessa e é fiel para fazer a promessa se cumprir, porque Deus é fiel para fazer a palavra dele acontecer. Creia no que Deus falou, porque é ele quem vai fazer com que a palavra dele aconteça na sua vida, independente se acreditam ou não. Jesus, irmãos, ele deixou bem claro aqui que ele sabia qual era a missão dele e quem ele era em Deus. Você precisa saber qual é a sua missão e quem você é em Deus, e você não pode parar por causa das palavras contrárias. Sempre vai ter quem desacredite. É por isso que nós precisamos ter maturidade, equilíbrio e certeza de quem nós somos em Deus, porque é Deus quem nos faz viver milagres e não a opinião dos outros. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.